Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Cláudio Cerqueira. E hoje estou trazendo aqui mais um vídeo para falar sobre a importância de se fazer um planejamento financeiro familiar. Então nós hoje vamos tratar desse tema tão importante para a vida das pessoas e das famílias. Mas antes de começar, eu queria lhe pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a inscrição, dê aí um like e clique lá no sininho para que toda vez que tiver um conteúdo novo você possa receber uma notificação e ajudar ao desenvolvimento do nosso canal. Então nós vamos falar sobre a questão do orçamento familiar, do planejamento financeiro familiar, e não poderia começar a falar disso sem abordar a situação que nós vivemos hoje, não só no nosso país, mas a nível mundial, essa crise, essa pandemia, que além de trazer consequências na área de saúde, ela também traz sérias consequências na economia, na vida financeira das pessoas e principalmente na questão do emprego. E logicamente que isso traz incertezas, isso traz momentos de apreensão para as famílias, é um momento de grande turbulência. Então, nada mais importante do que você ter um equilíbrio na sua vida financeira, para que quando chegam esses momentos de turbulência, você possa passar por eles sem maiores transtornos. Então, por que é importante se ter um planejamento financeiro? Por que é importante tratar e pensar na questão do gasto no ambiente da família? Como que nós podemos fazer isso? Como que nós devemos tratar a questão financeira? O dinheiro hoje é algo que é fundamental para a vida das pessoas, mas também é algo que tem trazido algumas distorções no ambiente familiar e na própria sociedade, porque a Bíblia já nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitas pessoas, por amor ao dinheiro, acabam esquecendo valores importantes, esquecendo da ética, e cometem uma série de atrocidades na busca do dinheiro, na busca do ter, na busca do possuir, e isso tem trazido muitos transtornos também no ambiente das famílias. Para você ter uma ideia, a Bíblia cita o dinheiro 2.350 vezes. Fala muito sobre o dinheiro, não é? Se a gente fizer uma comparação, a Bíblia fala sobre a fé, por exemplo, 500 vezes. A Bíblia fala sobre oração mais ou menos 500 vezes também, mas fala sobre o dinheiro 2.350 vezes. Isso demonstra para nós o quanto Deus se preocupa com a questão da administração do dinheiro. Ele pode se tornar um grande mal na vida das pessoas. Jesus Cristo ele faz uma advertência bastante séria. Não se pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve às riquezas. E muitas vezes nós temos nos tornado servos do dinheiro. Ao invés do dinheiro trabalhar para nós, nós temos trabalhado pelo dinheiro. Muitas pessoas têm ficado escravizadas pelo dinheiro. Então, quando a gente não sabe administrar bem, aquilo que pode ser uma bênção para a sua vida pode se transformar numa maldição. Então, a Bíblia nos traz algumas lições importantes sobre a questão do dinheiro. Na verdade, nós somos mordomos, somos dispenseiros de todos os bens, de todos os recursos que o Senhor nos dá a cada dia. E o que a gente precisa fazer é tão somente ser um bom mordomo, ser um bom administrador, administrar com zelo aqueles bens, aqueles valores que o nosso Deus nos dá a cada dia. Então, pensando nisso, pensando dessa forma, é que se propõe que cada família possa fazer o seu planejamento financeiro. E a melhor forma de você organizar um orçamento financeiro, um planejamento financeiro, é você
parar para identificar, primeiro, de onde vem o dinheiro, de onde vem o recurso para o sustento da sua família e para onde vai. Porque muitas vezes a gente tem facilidade de saber de onde vem, porque vem do seu trabalho, do seu emprego, mas às vezes chega o final do mês e a gente não sabe para onde o nosso dinheiro foi. O dinheiro desapareceu, né? Ele vira fumaça. E muitas vezes isso acontece por conta de pequenos gastos que nós não contabilizamos. Pequenas coisas aqui e ali, e ao final do mês o dinheiro foi todo e a gente não se dá conta. Então, é importante prever gastos, cortar despesas desnecessárias. É importante também criar um fundo de emergência para que ele seja usado em momentos de imprevisto, de contingência. É importante também identificar algumas oportunidades para você aumentar a sua renda. Também importante prestar atenção em oportunidades de investimento que possam gerar uma renda no futuro, para garantir um futuro melhor para a sua família. Então, são pequenos detalhes que vão fazer parte do seu orçamento financeiro. Então, a primeira coisa é anotar todos os seus gastos, inclusive aqueles gastos pequenininhos, que muitas vezes passa despercebido. Qualquer planejamento financeiro, ele deve começar com o registro de despesas e receitas. E, logicamente, no âmbito das famílias, isso não vai ser diferente. É preciso definir que método eu vou utilizar para anotar essas despesas. E você pode fazer essa anotação utilizando-se de uma planilha de Excel, por exemplo, feita no computador. Você pode utilizar-se de diversos aplicativos hoje para smartphone, por exemplo, que facilitam essa anotação, é bem prático e tem muitos aplicativos gratuitos disponíveis. Ou se você não tem habilidade ou se você não gosta dessas novas tecnologias, você pode recorrer ao velho papel e caneta. O importante é que as suas despesas mensais elas sejam anotadas, elas sejam relacionadas, para que você possa ter uma ideia de quais são as despesas que estão pesando no seu orçamento. Então você deve definir que método você vai utilizar para anotar essas despesas e, a partir desse método definido, você começa a fazer o seu controle. E para fazer essa anotação, para fazer essa sistematização, você vai precisar categorizar as suas despesas. O que significa isso? Você precisa separar suas despesas por categorias. Por exemplo, alimentação, moradia, lazer, saúde. Então você vai fazendo essa separação e anotando as despesas referentes a cada um desses itens. Resumidamente, você também pode e deve identificar quais são as despesas que você considera essenciais e quais são as despesas que são supérfluas. O que é uma despesa essencial? É aquela despesa que ela vai fazer face às suas necessidades básicas, né? Necessidades como moradia, alimentação, educação, saúde. Então essas são despesas essenciais. E despesas supérfluas são despesas de lazer, despesa para satisfazer os desejos. Então, despesas que podem ser adiadas, que podem ser deixadas para um outro momento. Então, essa classificação vai te ajudar, porque você vai ter condições de fazer um detalhamento, né, de cada categoria dessa, incluindo os gastos relativos à alimentação. O que é que você gasta com alimentação? Você vai anotar lá os itens e o valor de cada um mensalmente. As despesas, por exemplo, com impostos, despesas com manutenção, né, de carro, manutenção da casa, despesas com educação, despesa com condomínio, se você mora em condomínio. Então essas despesas todas anotadas dentro de cada categoria e você vai ter uma ideia de como está o desenho do seu gasto mensal. Depois de fazer esses passos, depois de você fazer esse registro das suas despesas, das suas receitas, é o momento de você ver para onde o seu dinheiro está indo e de que forma ele está indo, de que forma ele está saindo. Então você faz uma análise para identificar quais são as maiores receitas e quais são as maiores despesas, quais são os maiores gastos
e onde eles estão concentrados. Isso vai lhe dar uma ideia também para que você possa agir corretivamente sobre o seu orçamento. Também vai ser preciso separar quais são os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis. O que são gastos fixos? Por exemplo, a mensalidade de escola, prestação de financiamento, assinatura, né, de revista, assinatura de canal TV por assinatura, assinatura do celular, da conta de celular. Então essas são despesas fixas, porque todo mês elas se repetem. E depois você vai analisar as suas despesas variáveis, despesas que aparecem em um mês, não aparecem no outro, então são as despesas variáveis. Essa prática vai ser a base para que você possa montar o seu planejamento financeiro, que tem o objetivo de definir quais são as mudanças que se farão necessárias para que você tenha uma forma mais racional e inteligente de administrar a sua vida financeira. E isso vai começar com a análise do padrão de vida que você tem na sua casa. Você precisa definir qual é o seu padrão de vida. E como é que você vai fazer isso? O seu padrão de vida eles tem que estar adequado ao que você ganha. Você não pode estabelecer um padrão de vida que ele esteja acima das suas possibilidades, porque isso só vai gerar endividamento. Todo gasto precisa ser definido, todo gasto precisa ser analisado, precisa ser estudado, se realmente é necessário, se eu realmente preciso efetuar aquele gasto, ou se ele pode ser adiado. Os gastos supérfluos, principalmente, que são gastos que são utilizados para satisfazer os meus desejos, as minhas satisfações, lazer de diversões, né, compras que não são emergenciais, né, troca de carro e coisas desse tipo. Definindo o seu padrão de vida, é preciso entender que na hora de você analisar quais são os possíveis gastos que você pode reduzir, você tem que analisar, por exemplo, dentro dos gastos fixos, eles são fixos, mas eles não são inalteráveis, eles podem ser alterados. Por exemplo, se você tem assinatura de uma TV, né, a cabo, TV por assinatura, você vai analisar, será que eu realmente preciso de todas aquelas quantidades de canais? Será que eu não consigo fazer um pacote mais barato, mais em conta? Será que eu não consigo negociar com a operadora para que ela me dê uma redução? Então, são gastos fixos, mas que eu posso alterá-los, eu posso buscar diminuir ou reduzi-los. Essa divisão nem sempre vai ser muito fácil, né? Existem gastos realmente que têm pouca flexibilidade, mas existem outros que você pode atuar sobre ele e reduzi-los. Até o próprio gasto com energia, com água, você pode também reduzi-lo, racionalizando a sua utilização, né? Então, você pode também fazer uma operação dentro de casa, com todos os familiares participando e mostrando a necessidade de fazer essa redução, e todos, logicamente, vão buscar cooperar. Por isso é que é importante, quando você vai fazer o seu orçamento, o seu planejamento financeiro, familiar, você não pode fazer ele de forma isolada. Você precisa reunir a sua família, você precisa compartilhar isso no âmbito da sua família, para que todos analisem junto, que todos ajudem na construção desse planejamento financeiro, porque todos também vão se sentir responsáveis por fazê-lo acontecer na prática. Então, é preciso envolver toda a família. Eu normalmente costumo fazer minha planilha no computador e chamo minha família, às vezes até eu coloco o cabo HDMI e coloco na tela da TV para que fique bastante visível, e eu sento com minha esposa e com minhas duas filhas e eu vou apresentando, olha, as nossas despesas mensais são essas, a nossa receita é essa, quando há necessidade de fazer algum ajuste, algum corte, elas me ajudam, elas participam na confecção desse planejamento e nós construímos juntos, porque todos nós, a partir daí, ficamos responsáveis em colocar em prática aquele planejamento que nós fizemos. Então, se eu preciso reduzir algumas despesas, todos nós estaremos imbuídos e envolvidos para que nós possamos alcançar o êxito naquele planejamento que nós construímos juntos. Então, é muito importante envolver toda a sua família para que ela participe ativamente
desse processo. Então, é importante definir o que realmente é necessário, o que pode ser mantido e quais são aquelas despesas que vão ser cortadas. Esses são alguns questionamentos que vão ser importantes na definição do seu padrão de vida. Sua família realmente precisa do atual plano de TV? Dá para ajustar? Ou até para cortar? Vocês vão analisar isso juntos. O seu plano vigente, por exemplo, de celular, é necessário que seja dessa forma? Existem outras opções melhores que possam trazer uma redução para que seja mais vantajoso? Ou até um plano pré-pago? Ou um plano controle? Vocês vão analisar isso juntos e vão chegar à definição de o que realmente vocês precisam fazer para que haja uma redução de custos, se for essa a necessidade identificada no seu planejamento. Até itens de alimentação você pode também fazer a análise e, se é possível, trocar alguns produtos por produtos similares que tenham marcas mais baratas, logicamente também prestando atenção na qualidade desses produtos. Uma coisa importante dentro do planejamento financeiro: se você tem dívidas, quite todas as dívidas que for possível quitar. As dívidas vão ser um fator muito preocupante para a estabilidade financeira da família. Elas vão engolir parte consideravelmente do que as pessoas da sua casa ganham, e esses altos juros que normalmente são pagos, eles nunca são revertidos em patrimônio. Então é o dinheiro que vai e não retorna para você sob hipótese nenhuma. Então, por isso quitar os débitos é essencial para garantir uma maior tranquilidade para toda a família. Quite primeiro as dívidas, os débitos que você tem com a taxa de juros mais altas. Por exemplo, se você deve o cartão de crédito, você tem o costume de pagar o pagamento mínimo, a taxa de juros de cartão de crédito, elas são exorbitantes. Uma outra operação também que tem uma taxa de juros bastante alta é o crédito rotativo, cheque especial. Então, se você tem dívidas relativas a cheque especial ou a cartão de crédito, essas são as primeiras dívidas que você precisa buscar quitá-las. Ah, Cláudio, mas eu não tenho dinheiro para quitar, como é que eu faço? Ora, se você tem uma dívida que tem uma taxa de juros muito alta, como o crédito rotativo ou como o cartão de crédito, você pode buscar junto à instituição um crédito parcelado com uma taxa de juros mais baixa e você quita essas dívidas mais altas. Isso vai lhe dar uma tranquilidade maior, porque você vai estar diluindo aquela dívida em várias parcelas e vai reduzir o custo financeiro delas também, porque normalmente essas operações parceladas elas têm uma taxa de juros menores, mais baratas do que um cheque especial ou do que um cartão de crédito. Então, é preciso redefinir, redividir aquela dívida e que vai lhe dar uma tranquilidade para que você consiga pagá-la até o final. Então, troca essas dívidas de juros altos por opções com juros mais baixos. Uma boa maneira de eliminar as dívidas que cobram taxas altas é quitá-las, né, ou à vista. Se você não tiver essa condição, você vai fazer um crédito parcelado. Você pode também renegociar suas dívidas, né? Você pode buscar a instituição e propor uma renegociação que possa encaixar no seu orçamento e que lhe dê um desconto também naquela dívida que existe. Normalmente as instituições têm interesse em receber e você tendo interesse em pagar, vai ficar fácil de você conseguir fazer essa renegociação. E uma outra coisa que é importante, se você quer fazer o seu planejamento financeiro, se você quer equilibrar as suas finanças, você precisa de parar de fazer novas dívidas. Para fazer isso é preciso, a primeira coisa é uma mudança de hábito bastante radical. Não dá para consumir na emoção. Quando a gente consome na emoção, quando a gente faz compras com a emoção, a gente se arrepende depois e normalmente a gente faz mau negócio. Então, se você pretende comprar algo, pense com calma, analise os prós e os contras, analise primeiro qual é a sua condição, se realmente você tem condição, analise se aquilo é verdadeiramente necessário.
se precisa ser comprado naquele momento, se não pode ser planejado para você comprar no futuro. Se você tiver condição de pagar à vista, é o ideal. Se não tiver, você pode se planejar, reservar um valor mensal para que lá no futuro você possa adquirir aquele item. Essa é a forma ideal. Tá? Então, se você quer se livrar de dívidas, você não pode estar fazendo novos parcelamentos. Essa prática vai fazer com que você sempre esteja com o seu salário comprometido, com a sua renda comprometida. O dinheiro, ele muitas vezes nos engana. Quando você gasta, por exemplo, no cartão de crédito, psicologicamente você não sente o desembolso daquele valor naquele momento, e isso lhe dá uma falsa impressão de que você ainda tem dinheiro para gastar. E aí quando vem a fatura, você toma aquele susto. Então, é preciso uma mudança de hábitos. É preciso deixar de comprar na emoção. É preciso fazer compras de forma mais racional. É preciso contar até 10 antes de fazer uma compra. Analisar com bastante critério, discutir com a sua família se realmente é o momento, se aquilo é necessário, se aquele é o melhor produto, se aquela é a melhor loja, se aquele é o preço mais barato. Então, as compras parceladas, normalmente elas comprometem o seu orçamento de meses futuros. Às vezes você está parcelando coisas aí para 60 meses, são 5 anos. Então, durante aqueles 5 anos, o seu orçamento vai estar comprometido, totalmente comprometido com aquela prestação. Imagina se no decorrer desse tempo você perde o emprego. Não tenho mais a renda, não tenho receita, mas eu tenho uma dívida lá que eu preciso pagar. Então, por isso, é preciso reduzir ao máximo a questão das compras parceladas. Né? Se possível for, pague tudo à vista. Esse é o ideal. Reavalie todos os seus gastos diários. Lá no início eu falei que é importante anotar até os pequenos gastos, as pequenas despesas. Vou dar um exemplo. Todos os dias, você toma um cafezinho na padaria. Vamos dizer que você gaste R$5 todos os dias com esse cafezinho. Se você multiplicar isso por 10 mil, ao final de 20 anos, esse cafezinho de R$5 terá lhe custado R$50 mil. R$50 mil. Então, diariamente, R$5 não é muito. Mas quando você acumula esses R$5 todos os dias, e quando você soma todas essas pequenas despesas que você faz todo dia, é um cafezinho, é um picolé, é um sanduíche, coisas pequenas que normalmente a gente não sente porque são despesas pequenas, mas ao final do mês elas acabam comprometendo o nosso orçamento. Então é importante ter também esse controle e é importante anotar esses pequenos valores na sua planilha. Isso vai lhe dar uma visão exata de quanto você está gastando mensalmente dentro do seu orçamento. Então, não dá para esquecer de lançar nenhuma despesa. Uma outra coisa importante é você criar metas. E essas metas elas precisam ser coletivas, precisam ser metas para a família. Uma das principais diferenças em fazer um orçamento pessoal é que esse orçamento é para ser feito para a família e com a família. Então, obviamente, você vai precisar envolver todas as pessoas da sua casa. Né? Por isso, você e sua família devem tratar do assunto de forma bem honesta, bem aberta e bem sincera. E isso vai contribuir, isso vai ajudar, inclusive, na educação financeira dos seus filhos. Procure também formas de aumentar a sua renda. Às vezes, mesmo economizando, mesmo reduzindo despesas, a despesa ainda está mais alta do que a receita. E aí o que fazer? Bom, você pode recorrer a fontes alternativas de renda, por exemplo, trabalhar como freelancer no fim de semana, fazer horas extras no trabalho, vender itens que estão encostados lá na sua casa que você não utiliza. Fique também atento ao mercado, às oportunidades, né? Pode aparecer uma vaga de emprego que lhe ofereça um salário maior e aí você pode fazer essa troca. Então você precisa estar atento também nas formas e nas possibilidades de aumentar a sua renda. Importante que você preste atenção na necessidade de fazer o seu fundo de emergência. Você pode começar
estabelecendo que vai tirar 10% da sua renda todo mês e guardar para uma emergência futura ou para adquirir algum bem que você está planejando lá na frente. Então, esses objetivos precisam ser definidos, precisam ser traçados dentro do seu orçamento familiar para que você tenha esse fundo de emergência. Então, essa quantia, o ideal é que ela seja suficiente para que você possa sustentar, por exemplo, a sua casa durante o período de 6 meses até, se você ficar desempregado. Então, o objetivo é que você consiga formar esse fundo e que, no mínimo, ele seja suficiente para o sustento das despesas mensais da família durante 6 meses. Esse é o ideal. Logicamente que não é fácil e que nem todas as pessoas vão conseguir tirar 10%, mas se você não consegue tirar 10%, tire 5%. Se você tem facilidade, ao invés de tirar 10%, tire 20%. E isso vai variar de pessoa para pessoa, de família para família. Algumas atitudes que podem prejudicar um orçamento familiar. Primeiro, não se planejar. Segundo, comprar parcelado, preocupando-se somente com o valor da parcela. Muitas vezes a pessoa não olha nem qual é a taxa de juros que está pagando. Só se preocupa em analisar o valor da parcela, cabe no meu orçamento, então não me preocupo com os juros que eu estou pagando. Não pesquisar preços, gastar demais sem priorizar despesas, manter os mesmos lugares caros, né, para consumo somente por comodidade, não olhar as taxas de juros dos bancos, não olhar quanto que paga de anuidade de cartões, comprar por impulso, por emoção, não pesquisar preços, gastar demais, acreditar que vai morrer se precisar cortar, por exemplo, a assinatura de TV a cabo ou uma conta de celular, ficar preso a um padrão de vida que você não pode mais manter. Então, são sinais que precisam ser observados para que você não entre em colapso na sua vida financeira. É muito importante compreender a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade, ela vai dizer respeito aos elementos básicos da vida, alimento, vestuário e abrigo. A diferença entre necessidade e abrigo, eu vou dar um exemplo para que fique claro e mais didático. Por exemplo, nós temos uma necessidade, nós temos sede, e para saciar a minha sede eu preciso tomar um copo com água. Então, se eu tomar um copo com água, a minha necessidade está satisfeita. Mas aí eu estou com sede e eu tenho o desejo de tomar uma Coca-Cola, por exemplo. Aí eu vou tomar uma Coca-Cola, eu vou saciar a minha sede e o meu desejo. Então, muitas vezes, a minha condição é somente de satisfazer a minha necessidade, não ir até o desejo. Isso, o meu orçamento, o meu planejamento financeiro é que vai dizer se eu tenho realmente a condição de somente buscar saciar a minha necessidade ou se eu posso me dar ao luxo de buscar saciar também um desejo. Deus, na Bíblia, Deus sempre nos promete satisfazer as nossas necessidades básicas. Mas Deus não garante que vai satisfazer nenhum dos nossos desejos. Quando examinamos as Escrituras, nós vemos que Deus, como mestre, ele nos tem dado autoridade para sermos seus mordomos. A nossa responsabilidade está resumida num versículo bíblico que diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós precisamos tratar aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos proporciona com fidelidade. Então, são dois importantes elementos que pesam sobre a nossa responsabilidade em sermos fiéis como mordomos do Senhor. Primeiro, eu preciso ser fiel em tudo aquilo que me é dado por Deus. E depois ser fiel em cada área da minha vida. Deus espera de mim e de você que nós sejamos mordomos fiéis, que nós sejamos administradores fiéis dos bens que Ele tem confiado às nossas mãos. O mordomo fiel ele vai desfrutar de 3 benefícios. Primeiro, ele experimentará uma comunhão íntima com Jesus. Segundo, o seu caráter será desenvolvido. Quando nós buscamos ser fiel na administração dos recursos que o Senhor nos dá, nós teremos um caráter desenvolvido. E em terceiro lugar, colocará a nossa casa financeira em ordem. Então,
são benefícios de sermos fiéis na administração dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes Deus tem nos dado recursos, inclusive, além das nossas necessidades, para que nós possamos ser usados por Ele como canal de bênção, como instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas que são menos favorecidas. Mas nós somos muitas vezes tão egoístas, só pensamos em satisfazer os nossos desejos, e à medida que eu satisfaço um, vem outro e outro e outro, eu uso só os meus recursos somente para a satisfação dos meus desejos e nunca me preocupo com pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, precisando de ajuda, e nós nunca estamos disponíveis. Então, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Quando Jesus usa lá em Mateus 6, 24, ele usa lá o termo aramaico, mamon, para se referir às riquezas, ele está conferindo nesse momento ali às riquezas uma natureza pessoal e espiritual. Ele está personificando o mamon como um Deus rival a ele. Ao dizer isso, Jesus está deixando claro que o dinheiro não é um meio impessoal de troca. Ele não é algo moralmente neutro. É um recurso a ser usado de boas e más maneiras, dependendo unicamente da nossa atitude para com o dinheiro. Mamon é um poder que busca dominarmos. Mamon pede nossa devoção de uma forma que extrai de nosso ser toda a nossa reserva de bondade. Muitas vezes nós deixamos de lado toda a nossa reserva de bondade porque deixamos o dinheiro nos dominar, deixamos a gana de conquistar cada vez mais dinheiro, cada vez mais bens, cada vez mais posses, muitas vezes para se sentir aceito numa sociedade hipócrita, que muitas vezes nem gosta de nós. Muitas vezes uma sociedade que quer determinar onde você vai morar, quer determinar o tipo de carro que você vai usar, quer determinar o tipo de roupa que você vai usar. E muitas vezes nós embarcamos nessa, na busca de nos sentirmos aceitos por essa sociedade. Mas eu queria chamar a atenção nesse momento que mais importa agradar a Deus e ser aceito por Deus do que estar agradando o mundo. É importante que nós, na nossa relação com o dinheiro, nós façamos o dinheiro trabalhar por nós e não o contrário. O dinheiro não pode nos dominar. Nós precisamos dominá-lo. Nós precisamos ter uma relação com o dinheiro de forma que nós possamos usar de uma racionalidade, de uma inteligência e, principalmente, observar a influência espiritual que vem sobre a forma como nós utilizamos o nosso dinheiro. A Bíblia deixa muito claro para nós: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas têm entrado em laços de pecado porque não têm tido uma boa relação com a administração do dinheiro. Nós somos mordomos do Senhor, nós somos administradores do Senhor, que tem nos dado tudo o que precisamos. E o que precisamos fazer é apenas ser fiéis a Deus na administração dos nossos recursos. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para que nós possamos usar os recursos que Ele tem nos dado de forma inteligente, de forma racional e, sobretudo, de forma fiel ao Senhor, que é o dono da prata e dono do ouro. Que Ele nos abençoe.